Estamos em plena campanha para as eleições europeias e alguns dos principais temas que deviam ser discutidos relativamente à Europa estão a ser deixados de lado. Vamos falar deles agora neste Política Impura, na Rádio Transforma. E eu peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Falamos então das eleições europeias e da atual campanha eleitoral. Infelizmente, os temas essenciais que deveriam ser debatidos relativamente à Europa não estão a ser debatidos. Há apenas um pequeno partido, que não tem representação europeia, que é quase desconhecido em Portugal, que é o Volt, mas que tem um candidato que tem demonstrado relativa competência nas suas intervenções e que tem levantado as questões importantes para a União Europeia. No mundo que está dominado por grandes blocos, os Estados Unidos, a China, a Rússia, não seria importante que a União Europeia tivesse uma integração maior para formar ela própria um bloco e não ser apenas uma potência subserviente dos Estados Unidos? Isso era importante ser discutido. E para isso era necessário ser discutida a Constituição Europeia. É desejável ou não uma Constituição Europeia? É desejável ou não que a Europa avance para uma federação ou uma confederação de Estados? Será possível aos Estados europeus, mesmo os mais fortes, mesmo mais forte como a Alemanha, competir com potências incrivelmente mais fortes como a China ou os Estados Unidos ou até a Rússia? Será possível a Europa competir com as economias ascendentes, nomeadamente a Indonésia, o Paquistão, o Vietnã, que têm populações, no caso da Indonésia e do Paquistão, muito superiores às populações, por exemplo, da França ou da Alemanha? E, sendo assim, como acelerar a integração europeia para que a Europa efetivamente possa competir com estas potências que já são grandes potências económicas ou com as potências de intermédias. Estamos a pensar também, não falamos na Índia, mas estamos a pensar na Índia, que já é a quinta potência económica mundial e que tem 1.450 milhões de habitantes. São questões que a Europa devia enfrentar, mas que nestas eleições, em Portugal e, pelos vistos, por toda a Europa, estão a ser postas de lado, porque os temas nacionais são aqueles que estão à frente de tudo e são discutidos. Mas, para além de uma Constituição, de uma eventual Federação ou Confederação Europeia, de um Tribunal Constitucional Europeu também, era importante que se decidisse, de uma vez por todas, a questão da desindustrialização na Europa. Só unindo-se, a Europa devia perceber que só unindo-se pode competir industrialmente com a China, com os Estados Unidos, com a Indonésia, com o Paquistão, com o Vietnã, com a Índia, sobretudo, que são potências económicas ascendentes. A Europa parece aceitar ser apenas um museu do mundo, mas isso seria a confissão de um fracasso do projeto europeu. O projeto europeu sempre teve na sua vanguarda a inteligência, o saber, a ciência,
a tecnologia. Parece que a Europa está a abdicar disso. Isso era importante que se discutisse, mas não está a ser discutido. Era importante que se discutisse uma política salarial europeia, que quase não é discutida. Praticamente só os partidos de esquerda, mesmo, nomeadamente o Bloco de Esquerda e, sobretudo, o Partido Comunista, têm insistido nos salários de nível europeu. A Europa tem de perceber até que ponto é que o nivelamento salarial europeu, com a ajuda da própria Europa àqueles países que estão mais atrasados e não têm capacidade de ascender ao nível médio salarial europeu ou um salário mínimo europeu minimamente razoável, certamente superior ao de Portugal, certamente ao nível da Espanha, por exemplo. Isso seria importante discutir. Problemas como as pescas, como a agricultura, autonomia alimentar europeia eram importantes para serem discutidos. Mas, infelizmente, pouco se tem discutido disso. Ora, é bom que quem vota pense nos partidos que preferem uma maior integração europeia, que preferem que a Europa não apenas seja o museu do mundo, mas se industrialize, que a Europa seja independente dos Estados Unidos, que a Europa possa competir com as potências existentes e emergentes em termos industriais, que a Europa possa ter uma política de defesa comum e uma política externa comum muito mais assertiva do que aquela que tem vindo a ter. Neste momento, a Europa precisa de discutir se efetivamente pretende ou não uma força de defesa comum europeia. Infelizmente, isso continua a não ser um tema de discussão e é um tema essencial a discutir-se para o futuro da Europa e para o futuro dos povos das nações europeias. Finalmente, há uma questão que não tem também sido tratada, que é o problema do euro e das funções do Banco Central Europeu e dos bancos centrais de cada país. Quem dita as regras monetárias é exclusivamente o Banco Central Europeu e que não deixa margem para os bancos centrais nacionais atuarem. Mas não devia ser assim. Os bancos centrais nacionais, dentro de uma margem razoável, deveriam poder atuar e ter uma política monetária independente. Claro que essa política monetária deveria integrar-se com a política monetária do Banco Central Europeu. Mas cada país tem a sua especificidade e, portanto, será o Banco Central de cada país o mais indicado, o mais bem informado para adequar a política monetária da União Europeia às condições particulares de cada país. Nomeadamente, podendo emitir moeda dentro de uma margem razoável. A emissão de moeda está confiada ao Banco Central Europeu, mas os bancos centrais nacionais deviam ter a possibilidade, dentro de uma pequena margem, mas uma margem razoável, para adequar uma política monetária que deve ser rigorosa, obviamente que deve ser rigorosa, mas que deve ser flexível e cada Estado está em condições de flexibilizar essa política monetária às necessidades de cada país. Portanto, são questões que deveriam ser discutidas, mas infelizmente não são. Esperamos que agora, nesta ponta final,
os partidos acordem para debater estas questões europeias, que são as questões essenciais, porque muito do essencial que se decide na Europa é essencial para Portugal. Aquilo que é discutido são questões genéricas do liberalismo, por exemplo, vemos da liberdade de concorrência, vemos, por exemplo, a iniciativa liberal a falar da necessidade de nos afastarmos muito das regulamentações europeias, da burocracia europeia e de tudo isso. As regulamentações europeias, ao contrário do que se diz, servem, na maior parte dos casos, para proteger os cidadãos. Não são contra os cidadãos. As regulamentações relativas à qualidade dos produtos, por exemplo, são importantes para que os cidadãos saibam aquilo que consomem. Portanto, essas propostas da iniciativa liberal de liberalizar tudo são contra os interesses das populações europeias. Por outro lado, a iniciativa liberal tem um discurso muito atraente. É o de baixar os impostos. Pois, quem é que não gosta de pagar menos impostos ou não pagar nenhuns até? É muito fácil, mas depois, os serviços públicos, quem os faz? E se não os fizer o Estado, os privados fazem-nos a que preço? É a saúde americana que nós queremos para os europeus? A saúde que está entregue aos privados e que tem um custo muito superior à dos europeus e que é de qualidade muito inferior à europeia? Certamente que não é isso que os cidadãos europeus querem. Por outro lado, esta história do liberalismo dizer que a concorrência é a melhor coisa e que a concorrência entre uma grande empresa e as pequenas empresas beneficia todos, isso não passa de uma fantasia, para não dizer de uma farsa ou de uma fraude. Repare-se, o exemplo da grande distribuição com as mercearias. Que hipótese é que tiveram as mercearias na concorrência com a grande distribuição? Absolutamente nenhuma. As mercearias, as pequenas mercearias que abundavam neste país e que permitiam a existência de milhares de postos de trabalho, desapareceram todas. Tudo se concentrou na grande distribuição, o comércio alimentar, o comércio de vestuário, o comércio até de livros, concentrou-se na grande distribuição. A grande distribuição destruiu um grande número de livrarias e nós sabemos que a única que beneficiou com a concorrência, com a liberdade de concorrência, foi a grande distribuição. Isto é um pouco como o Sr. Coutinho de Figueiredo vir dizer que, sim senhor, a concorrência é importante e como imaginamos um combate de boxe entre o Sr. Coutinho de Figueiredo e o Mike Tyson. Nas teorias do Dr. Coutinho de Figueiredo, nas teorias liberais, ambos teriam a ganhar nesse combate de boxe. Mas o Sr. Coutinho de Figueiredo experimente ter um combate de boxe com o Mike Tyson e depois irá ver o que lhe sucede, irá ver se ganhou nesse combate de boxe alguma coisa. Exatamente isso se passa com a banca, com a grande distribuição, com os monopólios e oligopólios que abundam pela Europa e que concentram em si cada vez mais a riqueza. Se os cidadãos eventualmente melhoram um pouco o seu nível de vida, no fundo, aquilo que sucede é que, para os cidadãos europeus, o que está destinado são os restos desses ganhos que as grandes empresas, os monopólios e os oligopólios têm com esta concorrência. Mas esperamos que o país perceba que um combate entre o Mike Tyson e o Coutinho de Figueiredo acabaria com o esmagamento do Coutinho de Figueiredo, como o combate entre o continente, o Pingo Doce e as mercearias acabou com as mercearias existentes em Portugal. E que, percebendo isso,
pois votem conscientemente, não embarcando em grandes ilusões. Daqui passamos para a condenação de Trump, que acaba de ser anunciada. Não pensamos que isso vá valer muito para as próximas eleições. Os eleitores de Trump são completamente irracionais. Aliás, Trump gabou-se uma vez de que se matasse uma pessoa ali no meio da rua à vista de toda a gente, não perdia votos. E ele tem razão, porque os votantes em Trump não votam racionalmente. E aquilo que pode suceder de uma maneira absurda, surrealista, é que Trump pode até estar na prisão. Imaginemos que sim, provavelmente devido à sua idade e devido ao facto de ser delinquente primário, ele não irá para a prisão. Quando muito, terá uma prisão domiciliária. Mas imaginemos que ele ia para a prisão com segurança à volta dele, com um espalhafato enorme à volta dele, mas, nos termos da lei americana, ele podia concorrer às eleições presidenciais. Veja-se o absurdo que isto é. A América é um país de absurdos e em que uma verdadeira democracia está longe de existir. No fundo, indivíduos como Trump, que têm o poder do dinheiro, o poder da comunicação social a apoiá-los, ou também Biden, de certo modo. Trump é um caso extremo, mas Biden também, no fundo, representa os mesmos interesses, essencialmente, do que Trump. Os interesses do complexo militar e industrial e não os interesses dos cidadãos americanos, sobretudo dos cidadãos das classes médias e das classes mais pobres. Portanto, esta condenação de Trump, ao contrário dos noticiários que fazem crer que terá grande importância para a América, não tem. Como não tem grande importância aquilo que acaba de ser anunciado por parte dos Estados Unidos e por parte de vários países europeus de que irão permitir o uso de mísseis e de outro material de guerra contra as instalações militares russas por parte da Ucrânia. Isso já tem vindo a suceder com muito pouco êxito, mas muito pouco. O sistema de interseção e o sistema de combate através da inteligência artificial dos russos tem impedido que grande parte dos mísseis fornecidos pela Alemanha, pela França, pelos Estados Unidos, atinjam os seus objetivos, nomeadamente na Crimeia e nomeadamente noutras zonas do Donbass ocupadas pelos russos. Portanto, é mais um espetáculo numa guerra que, pelos vistos, está numa espécie de drôle de guerra, como sucedeu na Primeira Guerra Mundial, em que não há guerra nem paz, verdadeiramente as operações, até com vista às conversações que se vão iniciar em breve, estão paradas, porque, afinal de contas, nem a Rússia nem a Ucrânia têm interesse em que se desenvolvam com grande intensidade. Claro que eventualmente a Ucrânia irá sofrer ataques se mantiver até final de junho. As conversações começarão em meados de junho e, portanto, se mantiver intransigente nas suas posições, presume-se que a Rússia irá intensificar os seus ataques e esta digamos assim, semi-paragem da guerra deixar de existir. E daqui muito brevemente, passamos também para Israel. É perfeitamente escandaloso aquilo que Israel tem feito. Para além de matar crianças, suspeita-se com napalm,
para além de matar mulheres, velhos, que não têm qualquer intervenção nesta guerra suja que Israel está a levar a cabo, pois Israel ainda se dá ao luxo de ameaçar os procuradores e os juízes do Tribunal Penal Internacional para que contra eles não seja movido procedimento criminal, ou contra Israel não seja movido procedimento criminal, e para impedir os frágeis mandados de captura de Netanyahu e Galán que foram ou que estão para ser emitidos pelo Tribunal Penal Internacional. Israel comporta-se verdadeiramente como um Estado terrorista. E é como Estado terrorista que ele deve ser tratado. Ainda bem que há países, como a Espanha, por exemplo, que já não contemporizam mais com o terrorismo de Estado de Israel e reconheceram o Estado palestiniano. Bom seria que toda a União Europeia reconhecesse o Estado palestiniano para que Israel deixasse de ter a força para cometer estes crimes de guerra, genocídio até, que está a cometer. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma.